Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Os planos de saúde podem ter aumento de 10% retroativo a maio. Decisão da Justiça afeta 8 milhões de usuários em todo o país. Para colocar a educação no centro do debate eleitoral, o grupo cria cartilha com o beabá do setor para os pré-candidatos à presidência da República. Texto da Receita, inclusive com dados do orçamento, para quem ganhar a eleição não errar com o futuro do país. Congresso em clima de recesso. Copa do Mundo e festa junina baixam o quórum de parlamentares e temas importantes podem ser decididos a toque de caixa ou ficar para depois das eleições. Na Argentina, desemprego de 9% e acordo com o FMI levam o governo Macri a enfrentar a terceira greve geral em pouco mais de um ano. Suspensão de voos afeta tráfego aéreo com o Brasil. E as mulheres ao volante, pela primeira vez na Arábia Saudita. No esporte, os gols da segunda rodada da Copa do Mundo da Rússia. Os preparativos para a última rodada dos jogos da fase de grupos. A torcida do Irã não deixou Portugal dormir para jogar a última fase, a última partida da fase de grupos. Daqui a pouquinho. A gente começa essa edição falando de saúde. À medida que a quantidade de obesos cresce no país, aumentam também as dietas da moda. Ou seria o contrário? Médicos estão constatando que restringir tipos de alimentos em dietas para emagrecer pode ter o efeito contrário. O paciente engorda mais. Desde a infância, a Mariane trava uma luta com a obesidade. Só que nos últimos 3 anos conseguiu emagrecer 35 quilos. Qualquer problema era descontado na comida. Você usar a comida para mascarar sentimentos que você tem e emoções. E, às vezes, a sensação de impossibilidade de atuar em determinada emoção que você está tendo, você come. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 pessoas tem obesidade. 60% a mais que em 2006, quando foi feita a mesma pesquisa. O estudo calculou o índice de massa corporal, levando em conta o peso e a altura de mais de 53 mil pessoas de todas as capitais brasileiras e Distrito Federal. O levantamento mostra ainda que mais da metade da população brasileira está acima do peso, hábitos alimentares errados, ansiedade e até mesmo dietas sem orientação médica que deram errado são algumas das causas do problema. Este psiquiatra e neurologista alerta que cortar alguns alimentos das refeições, como carboidratos e até mesmo gordura, é um grande erro. Magro não tem impulso de comer, gordo tem. Então, se você quer passar de gordo para magro, tem que tirar o impulso de comer. Não a comida. Comida é nutrição. Entende? A pessoa tem que não tirar a comida, mas comer de tudo. O que é o impulso de comer? É aquela hora que você está triste, come, está com raiva, come, não tem o que fazer, come. E principalmente aquela hora que você come automaticamente. Você está com os amigos prestando atenção no papo e não está prestando atenção no prazer de comer. Com o tratamento, a Mariane já não pensa mais em dieta. Come de tudo, claro, agora mais controlada. Hoje eu como menos de 1/3 do que eu comia antes. Não tirei nada, doce que eu gosto bastante, né? Então, realmente, eu não faço nenhuma restrição de comida. O importante é ter saúde, né? Hoje a gente vai falar daqui a pouquinho da agenda no Congresso, na Copa, festa junina, mas olha só, aqui a gente já dá um exemplo de assuntos cruciais para o país que podem ser aprovados a toque de caixa. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as mudanças nas regras do uso de agrotóxicos, faz uma reunião extraordinária hoje para votar o parecer do relator deputado Luiz Nishimori. Na prática, o projeto afrouxa a liberação, controle e fiscalização dos agrotóxicos. E sua votação, que enfrenta resistências, foi adiada na semana passada. Em meio a essa polêmica, um estudo realizado na Universidade Federal do Ceará relaciona os agrotóxicos com a puberdade precoce e a má formação congênita. Na zona rural cearense, na Chapada do Apodi, enquanto aviões pulverizam plantações de frutas, crianças apresentam sinais de puberdade precoce e má formação congênita. O indício da relação entre os dois fatos é apontado por um estudo da Universidade Federal do Ceará, feito com 8 famílias com integrantes afetados.
Metade das amostras de sangue e urina e a água de 6 das 7 residências analisadas estavam contaminadas com ingredientes ativos de agrotóxicos, que podem atuar como desreguladores endócrinos no corpo humano. Já tem muitos estudos na literatura que compostos químicos com atividade de desregulador, como agrotóxicos, diminuem a produção dos hormônios da tireoide. E hoje a gente vê a crescente incidência de hipotireoidismo e até mesmo funcionamento alterado das gônadas, como puberdade precoce. Cânceres de mama e próstata estão entre as consequências do contato e consumo de agrotóxicos já reconhecidas pela comunidade científica. Ainda assim, um projeto de lei de 2002, que tramita agora no Congresso Nacional, tem o objetivo de flexibilizar as regras de fiscalização e aplicação deste tipo de produto. A favor da lei, a bancada ruralista. Contra, órgãos como a Anvisa e o IBAMA e ativistas ambientais. Tira da Anvisa e do IBAMA, que são os dois órgãos mais competentes para analisar os riscos dos agrotóxicos, tira deles o poder de veto. Isso é muito grave, assim. Isso vai ficar na mão de quem, então? Para esta médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, controlar melhor o uso de agrotóxicos e não afrouxar as regras, como pretende esse projeto de lei, é uma questão de saúde pública. Um produto químico não pode ser lançado para a população sem ter certeza que ele tem essa atividade de desregulador endócrino. É preciso ter muitos estudos bem feitos antes de expor às populações. Não vamos esperar a população ficar doente para depois tratar. Não é porque a gente está na Copa que a gente pode se distrair, né? Os candidatos à presidência sabem que falar de educação pega bem com o eleitor, mas o tema sempre é colocado como prioridade nas campanhas. Quando o candidato vira gestor, deixa essas propostas de lado. Elas nem sempre saem do papel. O movimento Todos pela Educação traçou um plano estratégico para a educação. Eles vão entregar isso para os pré-candidatos à presidência da República, mas é muito importante que o eleitor fique de olho. Emprego e segurança estão no centro do debate eleitoral deste ano, mas os cidadãos estão sentindo falta de outro tema, a educação. Eu não lembro nenhum a respeito da educação ainda, não. A proposta deles é sempre a mesma, mas agora para você ver depois que são eleitos, o que vira realidade, né? Fazem aquela propaganda, mas na hora H não praticam. Para estimular a discussão sobre o tema, o movimento Todos pela Educação decidiu ir atrás dos principais pré-candidatos a presidente da República para apresentar um documento chamado de Educação Já, elaborado por pedagogos, líderes de movimentos sociais e ex-gestores do sistema educacional, como secretários e ministros da educação. É uma cartilha que envolve os 4 anos de mandato, com foco maior nos 100 primeiros dias, quando o eleito normalmente define as principais políticas públicas. A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, explica que o objetivo é cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Todo candidato, todo mundo fala que a educação é importante, mas a educação ela não é prioritária, ela não é uma agenda urgente dos gestores públicos brasileiros. O que não é possível a gente não ter no país um plano estratégico para conseguir enfrentar essas questões todas, porque o que vai acontecer é que a gente, ano após ano, vai lamentar esses resultados negativos. O que a gente precisa é agir. A iniciativa dá prioridade ao ensino básico do infantil ao médio e quer assegurar a alfabetização completa do aluno até o 3º ano do ensino fundamental. O salto de qualidade promoveria resultados a curto prazo, mas mudanças profundas seriam sentidas até 2030. Para garantir que crianças e jovens tenham educação de qualidade e na idade certa, o documento foca em comprometer os pré-candidatos a uma figura essencial, o professor. O texto também dá a receita para quem assumir a presidência da República no ano que vem, inclusive com dados orçamentários para investir na valorização e no desenvolvimento profissional de todos os educadores. Outro assunto tratado pelo grupo com os candidatos é o perfil ideal para o ministro da Educação. Alguém que combine conhecimento técnico com habilidade política e para garantir o sucesso desse esforço. Tudo começa com a escolha do eleitor e continua com a cobrança de todos sobre quem ganhar a eleição. A própria sociedade precisa dizer, olha, eu quero educação. Eu quero saber quais são as tuas propostas para a educação. E eu quero ser vigilante na execução dessas propostas depois de eleitos.
Nesse domingo teve segundo turno da eleição suplementar em Tocantins. Ali a soma de abstenções e votos brancos e nulos foi maior do que a votação dos candidatos. Mauro Carlessi, do PHS, venceu a eleição e vai governar o Tocantins até o fim do ano. Mauro Carlessi teve cerca de 320 mil votos. O senador Vicentinho Alves, do PR, recebeu cerca de 106 mil votos. A abstenção chegou a cerca de 312 mil eleitores e o total de votos nulos e brancos é estimado em cerca de 150 mil. Mauro Carlessi vai cumprir um mandato tampão até o dia 31 de dezembro, quando assumirá o novo governador eleito em outubro. A eleição suplementar no Tocantins foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por uso de caixa 2 na eleição de 2014. Naquele ano, um avião carregado de dinheiro a serviço da campanha de Marcelo Miranda foi apreendido pela Polícia Federal. Se você tem plano de saúde, prepare o bolso. A Justiça suspendeu o liminar que limitava em 5% o reajuste sobre os planos. Agora o aumento pode chegar a 10%. O Tribunal Regional da Terceira Região entendeu que o índice proposto pelo Instituto de Defesa do Consumidor não reflete os custos do setor. O reajuste deve chegar a 10% e será aplicado sobre os planos de 8 milhões de beneficiários retroativo a maio. A liminar derrubada agora questionava a fórmula adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir o aumento e sugeria o IPCA Saúde para corrigir os contratos. O reajuste ficaria em 5,7%. O IDEC estuda recorrer da decisão. E a partir de hoje, os municípios que ainda têm estoque de vacinas contra a gripe podem ampliar os grupos que serão imunizados. O motivo é a baixa adesão à vacina nessa temporada. A campanha nacional, que chegou a ser prorrogada 2 vezes, terminou na sexta-feira, mas apenas 45 milhões de pessoas foram vacinadas contra a meta de 54 milhões. O Ministério da Saúde recomendou aos municípios que ainda têm doses disponíveis estender a vacinação a crianças de 5 a 9 anos de idade e para adultos na faixa dos 50 aos 59 anos, além dos grupos prioritários. Segundo o Ministério, 44 crianças morreram este ano por complicações relacionadas à gripe. No ano passado foram registradas 14 mortes. Falar de cultura, tem uma dica boa agora, em nova exposição no Memorial da América Latina, traz o universo feminino em pintura e poesia. A repórter Adriana Simino é quem mostra pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. A exposição Aurorar, ela reúne 14 poemas da poetisa Carol Mondim, que se conectam com 14 telas da bióloga e artista plástica Nádia Starikoff, que está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho sobre a temática da exposição. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, vocês podem vir conferir. É uma exposição que retrata personagens que vêm dialogar com amor, que vêm falar dos seus anseios, dos seus medos, dos seus amores, mas sim também de acreditar no novo dia. Esse é o sentido e o significado do Aurorar dessa exposição. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, a exposição Aurorar, ela fica aqui na Biblioteca Latino-Americana do Memorial da América Latina até o dia 15 de julho. Ela abre de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 9 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita, Aldo. Adriana, obrigado pelas informações. E olha, o jogo do Brasil contra a Sérvia na quarta-feira e festejos de São João no Nordeste devem provocar uma semana curta e com presença reduzida de parlamentares no Congresso. Para tentar compensar, Câmara e Senado marcaram sessões de votação no início da semana. A Câmara quer votar pelo menos 2 projetos. Um deles é o que permite à Petrobras transferir para outras empresas até 70% dos direitos de exploração do pré-sal em poder da estatal. A estimativa é que essas reservas possam somar 5 bilhões de barris de petróleo. Outro projeto que poderá ser votado pela Câmara é o que altera as regras para o cadastro positivo. Além disso, está agendada para terça-feira uma sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, para análise de vetos do presidente Michel Temer a projetos aprovados pelos parlamentares. Na quarta-feira, dia da partida do Brasil contra a Sérvia, tanto Câmara quanto o Senado não terão votações. Na quinta-feira, o Senado tentará votar o projeto que divulga a lista de pessoas físicas e empresas beneficiadas com isenções fiscais. Mas a expectativa é de que as votações dos 2 últimos dias da semana
semana sejam prejudicadas pela baixa presença dos parlamentares do Nordeste por causa das festas juninas, que acontecem em cidades que são bases eleitorais importantes na região. Até quinta-feira terminam os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Todos os jogos de um mesmo grupo acontecem no mesmo horário, ou 11 da manhã ou às 3 horas da tarde. Agora, por exemplo, estão jogando Rússia e Uruguai, está 2-0 para o Uruguai, e Arábia Saudita e Egito. O jogo está empatado por enquanto, 1-1. Mas é curioso que a gente vai mostrar aqui no telão os possíveis confrontos dos jogos de oitavas de final. Vou até sair da frente um pouquinho aqui, vai o pessoal entender. A gente colocou os países e as bandeirinhas também, né? Se os jogos terminarem de hoje, segunda-feira, até quinta-feira, se os jogos terminarem assim, desta forma, e também de acordo com os prognósticos, né, que a gente fez também, de um lado ficam as 8 equipes, as 8 seleções, quase que todas as campeãs mundiais. Tem uma intrusa ali, que é a Colômbia, que é a única que não tem título mundial. Então a gente tem Uruguai enfrentando a equipe da Espanha. Isso porque o Uruguai terminaria, inclusive está vencendo o jogo, e aí o prognóstico se confirmaria que é o primeiro lugar do grupo A contra o segundo lugar do grupo B, que hoje seria a Espanha. França enfrentaria a Argentina, que tudo indica que deve vencer, será? Que deve vencer ou não? Lionel Messi ontem fez 31 anos. Deve vencer sim a Nigéria. Então ficaria em segundo lugar deste grupo, enfrentando a França, também campeã mundial em 1998. A Argentina, que é campeã mundial, bicampeã mundial, né? 78 e 86. Brasil enfrentando a Alemanha. Esse confronto seria espetacular, né? Já de uma vez só, sem enfrentar, sem escolher adversário. Inglaterra, campeã em 66, enfrentando a Colômbia, que ontem bateu e venceu por 3-0. A gente vai ver daqui a pouco os gols. E do outro lado, somente equipes, aí é legal para o pessoal ver, não campeãs mundiais, ou seja, a gente teria do outro lado todo mundo se matando até o final e do outro lado uma equipe não campeã mundial. Portugal, Rússia, Croácia, Dinamarca, México, Suíça, Senegal e Bélgica, por exemplo. Um confronto legal, Portugal e Bélgica, vai ser legal demais poder acompanhar para ver o que vai acontecer, né? A seleção treinou ontem, hoje teve treino fechado, então a gente vai acompanhar agora as últimas informações com o repórter da TV Brasil Central, o Cid Ramos. Vamos ver. A seleção brasileira está encerrando agora, com um treinamento fechado aqui em Sochi, a sua preparação na cidade base para o terceiro jogo e fechamento da primeira fase nessa Copa do Mundo, quarta-feira que vem, contra a Sérvia em Moscou. O time está escalado. Fagner continua na lateral direita. Todo mundo sabe da importância do jogo, né? Todo mundo sabe o quanto é importante a classificação. Então, acho que o mais importante nesses últimos 2 dias foi focar bastante na recuperação, né, para que todos os atletas estejam bem e a partir de amanhã já começar a analisar e pensar bem em cima daquilo que o professor vai passar para nós sobre a Sérvia, né, mas a gente sabe da responsabilidade que nós temos nesse jogo. E a boa notícia desta segunda-feira é que o médico Rodrigo Lasmar devolveu para a comissão técnica Danilo, que não participou do jogo contra a Costa Rica porque estava com uma contusão no quadril. Ele está totalmente recuperado. Se o técnico quisesse, poderia até aproveitá-lo. O time está pronto, viaja daqui hoje às 8h30 da noite, hora da Rússia, 2h30 da tarde, na hora do Brasil. Chega por volta de meia-noite em Moscou e amanhã faz o treinamento de reconhecimento no local do jogo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, mulheres ao volante pela primeira vez na Arábia Saudita. O país era o único no mundo a manter lei que as proibia de dirigir. E greve geral contra desemprego de 9% na Argentina é a terceira no governo de Maurício Macri. A gente volta já. Este domingo foi um dia histórico na Arábia Saudita. As mulheres finalmente puderam guiar seus carros sem restrições. O país era o único no mundo onde as mulheres ainda eram proibidas por lei de dirigir. A nova lei começou a valer à meia-noite do dia 24 e muitas mulheres não esperaram o dia amanhecer para sair às ruas e comemorar. Esta motorista estava radiante. Hoje estamos aqui. Ontem estávamos sentadas atrás ou no banco do carona. Graças a Deus, estamos testemunhando este dia. Desde os anos 50, as mulheres eram proibidas de dirigir na Arábia Saudita. O fim da proibição foi determinado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no final do ano passado e faz parte de um pacote de mudanças para tentar modernizar o país perante a comunidade internacional.
Entre as mudanças estão a inauguração do primeiro cinema no país e a permissão das mulheres em estádios de futebol. Mais de 120 mil mulheres se inscreveram para obter a licença. Por isso, o governo e empresários promoveram feiras de veículos e criaram novas escolas de direção para dar conta da demanda das novas motoristas. A Arábia Saudita é um dos países que mais restringe a liberdade feminina, mesmo quando comparada a seus vizinhos do Oriente Médio. O motivo está na interpretação quase literal da Sharia, a lei islâmica. Na Turquia, o presidente que há 15 anos governa o país foi reeleito neste domingo. Recep Tayyip Erdogan ficará no poder até 2023. Erdogan recebeu mais da metade dos votos e venceu seu principal opositor, o social-democrata Muharrem İnce, já no primeiro turno. İnce recebeu 30% dos votos e decepcionou a oposição, que esperava um placar maior depois do comício que reuniu 1 milhão de pessoas em Istambul, na véspera da eleição. Tayyip Erdogan é presidente desde 2014, mas antes já governava a Turquia desde 2003, quando se tornou primeiro-ministro. Sua atuação no comando do país tem se tornado cada vez mais autoritária, com o cerceamento da imprensa e de opositores. Estas eleições estavam programadas para novembro de 2019. Em abril passado, o presidente decidiu antecipar a data. Segundo analistas, ele temia que a crise econômica latente pudesse prejudicar a sua reeleição e o futuro de seu partido, o da Justiça e Desenvolvimento, AKP, dentro do parlamento. Para o Ocidente, a Turquia tem importância militar estratégica no Oriente Médio. Ela faz fronteira com Síria e Iraque e é um dos membros da OTAN. Na Argentina, o governo de Maurício Macri enfrenta mais uma greve geral. O movimento lá afetou os voos da Latam por aqui. Os aeroportuários são uma das categorias que aderiram à greve geral de 24 horas, convocada por centrais sindicais contra o acordo com o FMI e os ajustes econômicos exigidos. A estimativa é de que 1 milhão de trabalhadores cruzem os braços numa paralisação que também envolve trens, metrô e ônibus. Bancários, professores e funcionários da coleta de lixo também anunciaram adesão. Hospitais fazem apenas atendimentos de emergência. Eles protestam contra o desemprego, que atingiu 9% no primeiro trimestre de 2018. Para comparação, o do Brasil está em 13%. Os argentinos também querem o reajuste do salário base pela inflação, que, segundo o Banco Central, está nos 27%, quase o dobro do proposto pelo governo, de 15%. A Argentina fechou um acordo para receber um empréstimo de 50 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Em compensação, se comprometeu com uma série de medidas de austeridade. Os argentinos temem que a crise de 2009 se repita. Esta é a terceira greve geral que Maurício Macri enfrenta em 15 meses. Portugal entra em campo logo mais às 3 da tarde contra o Irã para definir o futuro no Mundial da Rússia. No entanto, o caminho para chegar no campo é cheio de espinhos. Vamos ver. Até então, muitas homenagens como essa em Saransk, onde está concentrada a delegação de Portugal. A artista plástica Yulia Antipova desenhou o craque Cristiano Ronaldo em um muro como forma de agradecer e emanar energias positivas ao time do Gajo. Mas a partir do momento que o time do técnico Fernando Santos se concentrou em um hotel para o jogo contra o Irã, acabou a paz. Uma turma grande de torcedores do time fez como muitos de nós já vimos em jogos da Libertadores. Uma algazarra, cornetas, cantos de apoio ao time do Oriente Médio, tudo para atrapalhar o sono da delegação europeia. A tática deu certo. Cristiano Ronaldo apareceu na janela e solicitou aos fãs para diminuírem o barulho. Shhh! O camisa 7 lusitano chegou a fazer gestos de que não estava conseguindo dormir. Será que vai conseguiu dormir ou não? Nesse domingo, mais 3 jogos fecharam a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Vamos ver os gols. Felipe Balói chorou depois do gol de honra foi legal, do Panamá. Primeiro gol nos mundiais. Chorar, né? Esse tinha motivo para chorar. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Bora, gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Você fica agora com o programa Panorama. O assunto hoje é a polarização política e a intolerância no Brasil. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.